eu vou receber aqui, irmãos, os dois pastores Ricardo, vou receber a Bianca, já estão todos aqui. Eu já vou chamar eles para entrar e nós vamos fazer um bate-papo sobre análise das profecias bíblicas. Vamos comentar muita coisa, vamos fazer muita coisa baseado aí na palavra. Eu creio que vai ser um momento muito oportuno, muito legal, né? Vocês já estão acostumados a me assistir aí com o pastor Ricardo Souza, que é do Paraná. E aí nós fizemos uma live semana passada, eu e o pastor Ricardo de Martino, e também a Bianca, já conheço de longa data, ela já leu meu livro, já assistiu minhas lives todas. Então vai ser um momento muito legal. Ô, Bianca, boa noite, minha filha, tudo bem? Boa noite, pastor. Graça e paz. Uma Muito honra, bom. viu? Estar aqui com Ah, vocês. a honra é toda minha. Deixa eu ver aqui se eu acho os outros dois Ricardo. Se você quiser ir dando uma boa noite pro pessoal, falando com o pessoal, deixa eu achar os dois aqui. Bom, para mim é um grande privilégio estar aqui entre pastores tão renomados. Eu sou uma estudante de escatologia, mas eu faço isso na minha casa, né? Acompanhando os vídeos, acompanhando essas pessoas maravilhosas e generosas que são vocês, né? Que ajudam a gente a esclarecer tantas dúvidas. E eu espero aqui poder ajudar, ser porta-voz das pessoas que têm perguntas como as que eu tenho e tinha e que vocês me ajudaram a esclarecer, para que a gente possa ir rumo à edificação cristã, que o Senhor possa nos acrescentar aí um conhecimento e sabedoria na palavra e nos preparar para a sua vinda. Amém, com certeza, vai acrescentar muito. Você é uma estudiosa, tá falando de você hoje, falando, a Bianca já leu meu livro, assistiu as lives e tudo, e ela já sabia escatologia antes de me conhecer. Então, na verdade, vai agregar muito aqui. E hoje, então, nós vamos ter esse bate-papo, esse painel. Estou chamando de painel, Bianca. Chamando de painel Certo. escatológico, que nós vamos ter aí esse. Nós vamos falar, nós vamos ter as perguntas, né? Você deve estar aí, deve ter anotado um monte de pergunta. Então, penso que vai ser um momento muito bom. Aqui, ó. E aí, meu amigo Ricardo Souza? Opa, estamos aí. Paz e graça para todos vocês. Bianca, um prazer. Rodrigo, Pastor prazerzão estar com Emílio, vocês de novo. que bom. Só me conte, É, vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Legal. Que bom, é um prazer então, gente, estar com vocês. E, olha, é como eu te falei, né, Rodrigo? Eu sou marinheiro de primeira viagem nesse negócio de Instagram. Então você diz, olha, eu mandei o convite, mas não achei em lugar nenhum. é assim mesmo, é Mas assim. o Rodrigo já elogiou você bastante para mim hoje, viu, Bianca? Diz que você é uma Puxa estudante vida. muito aplicada, muito generosa assim, em relação à humildade com que você recebe os conhecimentos do pessoal. E nós Glória. somos humildes nisso aí, porque nós também somos pequenininhos. O que a gente tem, seja um pãozinho pequeno ou um grande, a gente divide com, com o pessoal aí. É, Mas é isso é um mesmo. prazerzão estar com vocês, viu? É uma satisfação enorme. É uma bênção, de verdade. Maravilha, muito bom. Estou muito feliz aqui de estar com vocês aqui. O povo que. Eu acho que o pastor Ricardo Souza, os irmãos já conhecem, porque eu já fiz algumas lives com ele. Né? Mas quem não sabe, o pastor Ricardo Souza, ele é do Paraná. É professor de escatologia também. A Bianca foi quem me apresentou o Ricardo de Martino, pastor Ricardo de Martino. E também quem abriu a porta ali para eu entrar para o grupo de escatologia dele. E a gente já se fala assim, acho que desde maio do ano passado. Deve ter mais de um ano, né, Bianca? Creio que E a sim. Bianca É. assiste, comenta e participa. E aí uma coisa que eu falei com o pastor Ricardo Souza é que era muito importante que quem fosse mediar as perguntas e tal, fosse uma pessoa que também estuda escatologia, que é o seu caso, porque isso vai fazer com que o assunto, e até para elaborar a pergunta, até para fazer a pergunta, quem não entende do assunto fica meio perdido até para perguntar, né? Então acredito que isso vai fluir legal. E vão vocês dois aquecendo o povo aí, que eu vou achar o pastor Ricardo aqui, peraí. É, Uhum. Então, eu estava bastante apreensivo esse momento, né? Porque é uma responsabilidade muito grande, né, Bianca? Sim.
da nossa parte, né, é uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos num tempo bastante difícil, que caracterizado por muitos eventos que nós podemos associar a tempos do fim. Porém, e eu sei que o mestre Rodrigo aí tem a mesma opinião que eu tenho, porém nós temos que ter um cuidado, uma lisura assim muito grande no trato com a palavra de Deus. Conhecer a palavra e não tentar encaixar os eventos das notícias dentro dela, né? Que é o que muitas vezes a gente vê acontecendo. Então, o que geralmente nós procuramos fazer, e eu acho que é o correto, é mostrar para os nossos queridos, né, como a coisa começa a partir da Bíblia, a partir da palavra de Deus. E então encontrarmos, né, os pontos que se encaixam. Então eu vejo assim, vejo você, né, como nossa mediadora, né, com uma responsabilidade enorme de nos trazer questionamentos, e que nós tenhamos também, juntamente com você, claro, nós queremos te ouvir também, a responsabilidade de esclarecer o pessoal que estiver conosco aí até a hora que o Rodrigo achar que é pertinente. Eu Por isso que creio. pesa, é uma responsabilidade grande, né? Olha ele aí, ó. Opa! Boa noite a todos. Boa noite, pastor. Que bom que deu Boa noite, certo, pastor. hein? Pastor Xará. A live dos Ricardos. Olha só, é um triplo R com um B, né? Você não é mais... tem o bendito fruto entre as mulheres, que é o Senhor, né? Você vai ser o bendito fruto entre os R's. É isso, Amém. o oposto. Amém. Que bênção, hein? Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, e que oportunidade da gente poder estar fazendo essa live, né? Falando de assuntos tão importantes, tão pertinentes para essa época, né? Eu sou muito interessado, eu sou um cara muito... Fico até emocionado com a palavra de Deus, e a gente poder estar ministrando ao mesmo tempo, fazendo essa mesa redonda aí. Muito bacana aí, muito boa ideia, pastor Rodrigo. Maravilha. Então, para o pessoal que está chegando agora, até pegando o gancho na fala do pastor Ricardo aqui de Martino, a ideia é nós fazermos um painel escatológico. Você sabe, pastor, que quando eu tive essa ideia de chamar os dois, de chamar a Bianca, foi justamente por causa daqueles vídeos que você sempre compartilha conosco, do Amir, né, do pastor Amir, que tem ele normalmente com mais duas pessoas, e aquele painel que fala e pergunta e fala dos temas escatológicos, de repente até dando uma ênfase a um ponto que se mostre mais interessante falar naquele momento, mas falando da escatologia de um modo geral, onde a pessoa encontra aqui, então, 4 estudantes da escatologia, e tem um fortalecimento. E aí, eu já estou com a mentalidade de fazer vários painéis, porque eu penso que são temas muito oportunos. O pastor Ricardo Martino está com uma pegada de falar de preparando para o arrebatamento, né? E então, eu pensei no tema semana que vem, as bases do pré-tribulacionismo, mas claro que não só falar disso, falar de bastante coisa. E o que está acontecendo hoje? É uma live sobre o tema analisando as profecias bíblicas, com 4 estudantes da palavra de Deus no que se refere ao Apocalipse, a escatologia, as profecias, e nós vamos fazer um bate-papo aí. E eu penso que vai ser assim um momento muito rico, muito ímpar. Não é isso? Amém. Que assim seja. Amém. A minha Tenho oração certeza. é que a minha oração tem sido para que o Senhor nos use como atalaias, né? Nessa geração, na nossa geração. É muito interessante a maneira como Deus nos uniu, né? E uniu outras pessoas. Percebo que está acontecendo um movimento interessante de pessoas que amam a vinda do Senhor se unirem, né? Eu sou aqui de São Bernardo do Campo, um é do Sul, o outro é de Campinas, o outro é de Minas Gerais, e nós estamos aqui, o corpo de Cristo é um só. E eu penso que a gente está de fato num tempo que é muito propício, acho que nunca esteve tão propício nós falarmos a respeito de profecias, falarmos a respeito da vinda do nosso Senhor e nos preparar para isso, né? E ser voz do Senhor, que o Senhor fale através de nós por onde a gente for. Então, dando um início aqui, as perguntas, vamos fazer esse bate-bola aqui com vocês. Afinal, o que são profecias?
né, eu estou partindo bem do começo para que eu perceba em vocês uma característica muito interessante, que é a generosidade de fazer o outro compreender. Então, pensando não só em mim, mas nos outros ouvintes, quando a gente para ler Isaías, a gente chega nesses textos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e os outros profetas menores, a gente se depara com textos muito difíceis de compreender. E a gente fica boiando, né, numa leitura simples. São textos que exigem a compreensão da Bíblia como um todo, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. E também necessário de estudiosos como vocês para nos ajudar a chegar numa compreensão. Então, a princípio, eu quero que vocês falem resumidamente o que são as profecias. Né? Para quem são direcionadas as profecias? Porque talvez existam algumas confusões para quem, com relação ao público que é direcionado à profecia. Então, agora eu passo para vocês, irmãos. O que são as profecias? Vamos fazer no sentido horário aí, o pastor Ricardo de Martino pode, na sequência, o Ricardo Souza, depois vem acabar aqui. Eu vou tentar ser bem sucinto para a gente fazer um bate-bola, assim, uma coisa bem mais prática, né? E respondendo objetivamente, né? Profecia de Deus é tudo aquilo que Deus fala sobre o futuro. Ele tem o poder de prenunciar coisas que estão por vir, e essas coisas acabam acontecendo. Algumas ainda não aconteceram. E eu já provoco os irmãos aqui, fazendo uma análise sobre profecias, porque a maioria das profecias elas já foram cumpridas, e a minoria ainda não. E mesmo se você não tivesse fé na Bíblia, se você não quisesse entender, se eu fosse um leigo, uma pessoa, um ateu, por exemplo, eu ia olhar uma estatística e falar o seguinte: poxa, de 10 situações, 80 se cumpriram, 20 não, pode ser que pela lógica essas 20 se cumpram. Então, respondendo objetivamente, é que Deus ele tem essa onisciência de conhecer tudo aquilo que vai acontecer, e ele diz, através dos seus homens, tudo aquilo que vai acontecer. Então, depois eu explico por que é tão importante a profecia, mas, resumidamente, ele fala sobre o futuro e as coisas acontecem. É isso. Perfeito. Pastor Ricardo Souza. Ok, olha, quase que nem precisava eu complementar nada, né, pastor Ricardo Martino? Mas vamos tentar colocar algumas coisas assim em complementação para ajudar o pessoal a entender o escopo maior do questionamento da Bianca. Eu vejo a profecia, também além do que o pastor Ricardo falou, e está corretíssimo, como uma forma de tratativa da parte de Deus em relação a nós, no sentido da essência, ou de uma boa parte da essência da revelação. A profecia está exatamente no grande desejo de Deus deixar-se revelar e revelar ao homem exatamente aquelas predições, aqueles eventos que estão no futuro. Falando do futuro, eu vejo, olhando para a pergunta da Bianca, eu vejo a grande dificuldade quando a gente se desconecta de um princípio do estudo profético, que é a chamada lei da dupla referência ou do duplo cumprimento. Por quê? Porque a profecias, e uma grande parte delas, se não a maioria, ela tem um cumprimento imediato, como ela tem um cumprimento longínquo. Então nós temos que entender que que existe esse jogo na profecia, e temos que ter o cuidado de, ao olharmos para ela, não enxergarmos apenas e única e exclusivamente o aspecto temporal imediato. Uhum. A profecia, muitas vezes, ela está nos revelando algo próximo, mas que aponta para um futuro com uma data incerta. Ou seja, ela tem aquilo que nós chamamos na teologia do cumprimento aoristo,
Ou seja, é algo que algumas profecias vêm se cumprindo ao longo da história. Como, por exemplo, a profecia de Obadias, por exemplo, é algo que ainda se cumpre na história, quando a gente olha para Israel. Então, não podemos desconectar desse princípio. Então, aí reside a grande dificuldade. Então, nós temos que ter esse aspecto. Agora, a profecia tem esse aspecto também didático, tem esse aspecto de tratar conosco, de provar que realmente nós temos um Deus que quer se revelar e se revela e revela eventos futuros. Perfeito. Eu vou fazer uma leitura aqui para... A gente vai se completando assim, Bianca, você vai dando o tom para a gente. Eu queria, em complemento aos dois que já brilharam, então assim, no cabo aqui não fica muito para comentar, mas eu queria ler Isaías, porque o Isaías aqui vai endossar os dois. Isaías 46, 9 e 10, que diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, através do profeta Isaías, ele está dizendo assim, eu que anuncio o fim desde o princípio, e as coisas que ainda não foram como serão. Então, a revelação, a profecia bíblica, ela é o que o pastor Ricardo, que ambos os Ricardos disseram, é a revelação do futuro, ela conta a história de antemão, mostrando que Deus está no controle da história, que ele já viu passado, presente e futuro, até porque ele é atemporal, então não tem passado, presente e futuro para ele, isso é para nós, isso é uma terminologia mais nossa que estamos presos aqui, né, ao tempo, à matéria e ao espaço. Ele enxerga passado, presente e futuro do mesmo modo. Então, de acordo com o que ambos os Ricardos disseram e o Isaías, então, concorda, a profecia é o anúncio do fim desde o princípio e das coisas que ainda não foram como serão. Então, fala aí, Bianca. E como é lindo a gente perceber que a história, toda a nossa história, a história da nossa vida individualmente, ou a história da humanidade inteira está nas mãos do Senhor, né? É lindo perceber isso. Então, diante disso, dessa explicação, por que é tão importante a gente, o cristão, ter esse conhecimento nos dias de hoje, fazer esse esforço em busca desse conhecimento, porque é necessário um esforço da nossa parte em buscar isso?